E se trevas eu padeço em minha vida mortal, não é tão grande o meu mal, porque se de luz careço, tenho vida celestial. Essas palavras, escritas por São João da Cruz, ecoam como um mistério profundo. Como alguém pode encontrar luz nas trevas? Como a alma pode alcançar a plenitude mesmo em meio ao sofrimento? Hoje, vamos mergulhar na vida de um homem que viveu essas perguntas. Um homem que em meio à dor, encontrou Deus. Um homem que ao se esvaziar de tudo, encontrou o tudo. São João da Cruz, o santo do nada e do tudo, nos convida a uma jornada espiritual que desafia a lógica humana. Ele nos ensina que o amor é o único caminho para Deus, mas que esse amor exige desapego, purificação e entrega total. Você já se perguntou o que significa amar a Deus com todo o coração? Ou como superar as noites escuras da alma? Prepare-se, porque esta história não é apenas sobre um santo. É sobre você, sobre mim, sobre todos nós que buscamos algo maior. Fique conosco até o final deste vídeo, porque hoje você descobrirá como a vida de São João da Cruz pode transformar a sua. O menino de Fontiveros. Imagine uma pequena vila na Espanha do século XVI. Fontiveros, na província de Ávila, é um lugar simples, cercado por campos áridos e um céu vasto que parece tocar o horizonte. É nesse cenário humilde que em 1542, nasce um menino chamado João. Ele vem ao mundo em uma família marcada pela pobreza, mas também por uma história de amor e sacrifício. Seu pai, Gonzalo de Yepes, era um homem de posses, pertencente a uma família abastada da cidade de Toledo. Mas Gonzalo fez uma escolha que mudaria o curso de sua vida. Ele se apaixonou por Catalina Alvarez, uma jovem de origem humilde. Contra a vontade de sua família, ele se casou com ela, renunciando à riqueza e ao status social. Gonzalo foi deserdado, e o casal passou a viver modestamente, sustentando-se com o trabalho de tecelão de seda. Essa decisão, movida pelo amor, trouxe consigo grandes dificuldades. João cresceu em meio à pobreza extrema. Quando ele tinha apenas alguns anos de idade, a tragédia bateu à porta da família. Gonzalo adoeceu e faleceu, deixando Catalina sozinha com 3 filhos pequenos para criar. A jovem viúva enfrentou enormes desafios para sustentar a família. Ela chegou a pedir ajuda à família de Gonzalo, implorando que acolhessem os netos, mas foi rejeitada. A dor de ser ignorada por aqueles que poderiam ajudá-los foi um golpe profundo, mas Catalina não desistiu. A situação era tão difícil que um dos irmãos de João, Luís, morreu de fome. Esse episódio marcou profundamente a família e moldou o caráter do pequeno João. Desde cedo, ele aprendeu o que significava carregar uma cruz, mesmo sem entender plenamente o que isso representava. Sua infância foi um campo de treinamento para a resiliência e a fé. Mesmo em meio à miséria, João demonstrava uma sensibilidade espiritual única. Ele era um menino diferente, introspectivo e piedoso. Quando sua mãe conseguiu colocá-lo em uma escola para crianças pobres, ele se destacou não apenas por sua inteligência, mas também por sua devoção. Ele trabalhava como sacristão, cuidando das coisas de Deus com um zelo impressionante. Enquanto outras crianças brincavam, João passava horas em oração, contemplando o mistério de Deus. Mas a vida não foi fácil para ele. João tentou aprender diversos ofícios, como alfaiataria, marcenaria e pintura, mas não se adaptou a nenhum deles. Parecia que ele não tinha habilidade para as coisas do mundo. No entanto, quando se tratava das coisas de Deus, ele era incansável. Ele encontrou sua vocação no serviço ao altar, onde sua piedade e dedicação chamavam a atenção de todos ao seu redor. Aos 17 anos, João começou a trabalhar como empregado no hospital de Medina del Campo, uma cidade maior e mais movimentada. Lá,
Ele cuidava dos doentes e dos pobres com uma compaixão que impressionava a todos. Ele não apenas tratava das feridas físicas, mas também oferecia conforto espiritual. Era como se ele já soubesse que sua missão na vida era curar as almas. Foi em Medina del Campo que João teve acesso a uma educação mais formal. Ele estudou humanidades no Colégio dos Jesuítas, onde aprofundou seus conhecimentos em teologia e literatura. Durante esse período, ele começou a praticar a mortificação corporal, um sinal de sua busca por uma vida de santidade. João não queria apenas servir a Deus, ele queria entregar-se completamente a Ele. Aos 21 anos, João tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele ingressou na Ordem dos Carmelitas em Medina del Campo, recebendo o nome de Frei João de São Matias. Desde o início, ele se destacou por sua observância rigorosa da regra original do Carmelo. Enquanto muitos de seus confrades viviam de forma relaxada, João buscava uma vida de oração, penitência e silêncio. Ele queria viver como os primeiros eremitas do Monte Carmelo, completamente dedicado a Deus. No entanto, Deus tinha outros planos para ele. O ano era 1567. Frei João de São Matias, com apenas 25 anos, já era conhecido por sua profunda espiritualidade e rigor na vivência da regra carmelita. Ele havia se ordenado sacerdote no mesmo ano e celebrava sua primeira missa com o coração cheio de gratidão, mas também de inquietação. Algo dentro dele dizia que ainda não estava vivendo plenamente o chamado de Deus. João sentia-se desiludido com o relaxamento da vida monástica nos conventos carmelitas. A regra original, que exigia oração, silêncio, penitência e desapego, havia sido suavizada ao longo dos anos. Muitos de seus confrades viviam de forma confortável, preocupados mais com as comodidades do que com a busca pela santidade. Ele ansiava por algo mais radical, algo que o levasse a uma entrega total a Deus. Foi nesse contexto que João começou a considerar seriamente a possibilidade de ingressar na Ordem dos Cartuchos, conhecida por sua austeridade extrema. Ele acreditava que, na solidão e no silêncio absoluto, poderia encontrar a vida de santidade que tanto desejava. Em setembro de 1567, João conheceu uma mulher que mudaria o curso de sua vida. Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Ávila. Teresa já era uma figura conhecida na Espanha, famosa por sua reforma do Carmelo feminino. Ela havia fundado comunidades de carmelitas descalças, que viviam de acordo com a regra original, em pobreza e oração. Mas Teresa sabia que sua reforma não estaria completa sem o apoio dos padres carmelitas. Ela precisava de homens que compartilhassem sua visão e estivessem dispostos a enfrentar as dificuldades de uma vida reformada. Quando Teresa conheceu João, viu nele o homem ideal para essa missão. Ele era jovem, mas demonstrava uma maturidade espiritual impressionante. Sua humildade, sua inteligência e sua determinação chamaram a atenção da santa. Você não precisa ser cartucho para viver a radicalidade do Evangelho, disse ela. Venha comigo e ajude-me a reformar o Carmelo. João ficou tocado pelas palavras de Teresa. Ele viu nela uma mulher de profunda santidade, alguém que havia encontrado Deus nas profundezas de sua alma e que agora dedicava sua vida a levar outros a essa mesma experiência. Ele sabia que aceitar o convite de Teresa significava renunciar a seus próprios planos, mas também sabia que era um chamado de Deus. No dia 28 de novembro de 1568, Frei João de São Matias, junto com Frei Antônio de Jesus Herédia, fundou o primeiro convento dos Carmelitas Descalços em Duruelo, uma pequena aldeia isolada na Espanha. Foi nesse momento que ele trocou seu nome para João da Cruz, um nome que simbolizava sua disposição de carregar a cruz de Cristo em sua vida. O convento de Duruelo era simples, quase miserável. A casa era pequena,
com paredes de pedra e chão de terra batida. Não havia camas. Os frades dormiam no chão, enrolados em mantos para se proteger do frio. A comida era escassa, muitas vezes limitada a pão e água. Mas para João, essa pobreza era uma bênção. Ele acreditava que, ao se desapegar de tudo, estava se aproximando de Deus. A vida no convento era marcada por oração constante, silêncio e penitência. Os frades passavam horas em meditação, contemplando os mistérios de Deus. Eles também praticavam a mortificação corporal, como forma de disciplinar o corpo e fortalecer o espírito. João, em particular, era conhecido por sua austeridade. Ele jejuava frequentemente e passava noites inteiras em oração. Apesar das dificuldades, havia uma alegria profunda na vida dos carmelitas descalços. Eles sentiam que estavam vivendo como os primeiros eremitas do Monte Carmelo, dedicando suas vidas inteiramente a Deus. João experimentava uma paz interior que nunca havia sentido antes. Ele sabia que estava no caminho certo. Mas a reforma do Carmelo não foi bem recebida por todos. Muitos carmelitas, especialmente os chamados calçados, que seguiam a regra mitigada, viam a reforma como uma ameaça. Eles acusavam João e Teresa de serem extremistas, de exagerarem na austeridade. Alguns até os acusaram de heresia. João enfrentou essas críticas com paciência e humildade. Ele sabia que a reforma era a vontade de Deus e estava disposto a suportar qualquer oposição para cumpri-la. Ele confiava que, no tempo certo, Deus traria frutos de sua obra. Santa Teresa, que já era uma mulher madura e experiente, tornou-se uma espécie de mentora para João. Ela o guiava nos desafios da reforma e o encorajava a permanecer firme em sua missão. Teresa via em João uma alma pura, alguém que estava completamente entregue a Deus. Ela chegou a dizer que ele era uma das almas mais puras que Deus tem em sua igreja. João, por sua vez, admirava profundamente Teresa. Ele via nela uma mulher de coragem e fé inabalável, alguém que não tinha medo de enfrentar as dificuldades para cumprir a vontade de Deus. Juntos, eles formaram uma parceria espiritual que transformaria o Carmelo e deixaria um legado duradouro na igreja. Com o passar do tempo, a reforma começou a se expandir. Novos conventos de carmelitas descalços foram fundados, e mais homens e mulheres se uniram ao movimento. Mas o caminho não foi fácil. João enfrentou perseguições, calúnias e até mesmo a prisão. Ele sabia que o caminho da cruz era estreito e cheio de espinhos, mas também sabia que era o único caminho que levava a Deus. A fundação dos Carmelitas Descalços foi um marco na vida de João. Ele havia encontrado sua missão, seu propósito, seu chamado. Mas ele sabia que essa era apenas a primeira etapa de sua jornada. O caminho para Deus é um processo contínuo de purificação e entrega, e João estava disposto a percorrê-lo até o fim. O caminho da santidade nunca é fácil. Para São João da Cruz, esse caminho foi marcado por cruzes pesadas e sofrimentos profundos, que o levaram a experimentar o que ele mesmo chamou de noite escura. Em 1577, ele enfrentou uma das maiores provações de sua vida. Foi preso por seus próprios irmãos carmelitas, que se opunham à reforma que ele e Santa Teresa de Jesus estavam conduzindo. Imagine a dor de ser rejeitado por aqueles que deveriam ser seus companheiros na fé. João, que havia dedicado sua vida à busca de Deus e à renovação do Carmelo, foi acusado de ser um rebelde, um perturbador da ordem. Seus irmãos carmelitas calçados, que seguiam a regra mitigada, viam a reforma como uma afronta à tradição e um ataque à estabilidade da ordem. Eles decidiram silenciar João da Cruz, e a maneira que encontraram para isso foi aprisioná-lo. João foi levado ao cárcere em Toledo, um lugar sombrio e desumano. Um pequeno cubículo, sem luz, sem ventilação,
onde o ar era pesado e o silêncio era quebrado apenas pelos ruídos distantes do convento. O espaço era tão apertado que ele mal podia se mover. Durante 8 meses, João viveu ali, isolado do mundo, privado de qualquer conforto humano. A rotina era brutal. Ele era flagelado regularmente, como forma de punição e humilhação. 3 vezes por semana, ele era levado diante de seus irmãos e açoitado. O alimento era escasso. Apenas pão e água, o suficiente para mantê-lo vivo, mas não para sustentá-lo fisicamente. Seu corpo, já magro pelas penitências que praticava antes da prisão, tornou-se pele e osso. O calor sufocante do verão e o frio cortante do inverno tornavam o sofrimento ainda mais intenso. A única comunicação que João tinha com o mundo exterior era uma pequena fresta no alto da cela, por onde entrava um pouco de ar e luz. Ele estava no limite da resistência humana. Mas foi ali, nas trevas do cárcere, que a luz de Deus brilhou mais forte. João, que parecia ter perdido tudo, encontrou em sua solidão um espaço para se unir ainda mais profundamente a Deus. Ele começou a compor algumas de suas poesias mais sublimes, que mais tarde se tornariam parte de suas obras-primas espirituais. Entre essas poesias estava o Cântico Espiritual, uma obra que descreve a busca da alma por Deus como a busca de um amante pelo amado. Em meio às trevas e ao sofrimento, João escreveu: em uma noite escura, com ânsias, em amores inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, estando já minha casa sossegada. Essas palavras não são apenas poesia, são um testemunho de fé. Mesmo no sofrimento mais profundo, João encontrou Deus. Ele descreveu a noite escura como um processo de purificação, em que a alma é despojada de tudo o que não é de Deus. É uma experiência dolorosa, mas necessária, para que a alma possa alcançar a união com o Criador. João entendia que o sofrimento não era um castigo, mas um convite de Deus para uma intimidade mais profunda. Ele acreditava que, ao passar pela noite escura, a alma se tornava como a madeira que é consumida pelo fogo. Quanto mais o fogo arde, mais a madeira se transforma em chama. Assim, a alma, purificada pelo sofrimento, se torna uma com Deus. Durante os meses de prisão, João também compôs outras poesias que mais tarde seriam comentadas em suas obras, como A Noite Escura e A Chama Viva de Amor. Ele não tinha papel nem tinta, então memorizava os versos, repetindo-os em sua mente até que pudesse escrevê-los após sua libertação. A experiência do cárcere não apenas moldou sua espiritualidade, mas também o transformou em um dos maiores místicos da história da Igreja. Ele aprendeu que o verdadeiro amor a Deus exige desapego total, até mesmo das consolações espirituais. Para João, o amor a Deus não podia ser baseado no que ele dava, mas em quem ele era. Depois de 8 meses de sofrimento, João conseguiu escapar do cárcere. Segundo a tradição, ele teve uma visão de Nossa Senhora, que o encorajou a fugir. Com a ajuda de um carcereiro, ele improvisou uma corda com lençóis e desceu pela janela de sua cela. Ferido e exausto, ele encontrou refúgio em um convento das Carmelitas Descalças, onde foi recebido com grande alegria. Quando Santa Teresa soube do que havia acontecido, escreveu ao rei Filipe II, descrevendo o estado de João. É tal a situação deste frade que temo por sua vida. João estava tão debilitado que parecia um cadáver vivo. Mas, apesar de seu estado físico, sua alma estava mais viva do que nunca. A experiência da prisão marcou profundamente a vida de João da Cruz. Ele nunca guardou rancor de seus perseguidores. Pelo contrário, ele via o sofrimento como uma oportunidade de se unir mais profundamente a Cristo. Para ele, o sofrimento era uma forma de participar da paixão de Cristo e de se preparar para a glória eterna.
A noite escura que João viveu no cárcere de Toledo tornou-se um símbolo universal da jornada espiritual. Todos nós, em algum momento, enfrentamos nossas próprias noites escuras. Momentos de dor, dúvida, solidão. Mas João nos ensina que essas noites não são o fim. Elas são um caminho, uma ponte que nos leva a Deus. E se trevas eu padeço em minha vida mortal, não é tão grande o meu mal, porque, se de luz careço, tenho vida celestial. Essas palavras, escritas por João, são um lembrete de que, mesmo nas trevas, Deus está presente. Ele é a luz que nos guia, o fogo que purifica, o amor que transforma. João da Cruz saiu do cárcere mais forte do que nunca, não em corpo, mas em espírito. Ele continuou sua missão de reformar o Carmelo, fundando novos conventos e guiando almas no caminho da santidade. Mas a experiência do cárcere nunca deixou de ser um marco em sua vida. Foi ali, na escuridão, que ele encontrou a verdadeira luz. A espiritualidade de São João da Cruz é ao mesmo tempo desafiadora e profundamente libertadora. Ela pode ser resumida em uma frase que ecoa como um convite e um mistério. Para chegar ao tudo, é preciso passar pelo nada. Mas o que significa esse nada? E como ele pode nos levar ao tudo? João nos ensina que o nada é o desapego total de tudo o que não é Deus. É um processo de purificação radical, no qual a alma é chamada a abandonar não apenas os bens materiais, mas também os bens espirituais. Isso pode parecer contraditório à primeira vista. Afinal, como podemos nos desapegar até mesmo das consolações espirituais, que são presentes de Deus? Mas João explica que o verdadeiro amor a Deus é desinteressado. Ele não busca recompensas, mas ama a Deus simplesmente porque Ele é Deus. Esse caminho do nada não é fácil. Ele exige coragem, humildade e uma confiança absoluta em Deus. João descreve esse processo em suas obras principais, que são verdadeiros mapas para a jornada espiritual. Subida do Monte Carmelo. Aqui, João fala sobre o esforço humano para desapegar-se de tudo o que impede a alma de alcançar Deus. Ele compara a jornada espiritual a uma escalada ao cume de uma montanha, onde a perfeição cristã é simbolizada pelo topo do Monte Carmelo. Para escalar essa montanha, é necessário deixar para trás todos os pesos e apegos que nos prendem ao mundo. Noite escura. Nesta obra, João aborda a ação divina na purificação da alma. Ele explica que, embora o esforço humano seja importante, apenas Deus pode purificar as raízes mais profundas de nossas imperfeições. Essa purificação é chamada de passiva porque é realizada pelo Espírito Santo, que age como um fogo que consome todas as impurezas da alma. Cântico espiritual. Aqui, João descreve a união jubilosa da alma com Deus. Ele usa a metáfora de um amante que busca o amado, mostrando que a jornada espiritual é, acima de tudo, uma história de amor. Chama de amor viva. Nesta obra, João detalha o estado de união transformadora com Deus. Ele compara a alma a uma madeira que, ao ser consumida pelo fogo, se torna uma com a chama. João nos convida a entrar nesse caminho do nada com confiança, mesmo sabendo que ele é cheio de desafios. Ele nos lembra que o desapego não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar o tudo que é Deus. O desapego dos bens materiais e espirituais. O primeiro passo no caminho do nada é o desapego dos bens materiais. Isso não significa que devemos rejeitar o mundo ou viver na miséria, mas que devemos usar os bens materiais sem nos apegarmos a eles. Nos ensina que, enquanto estivermos presos às coisas São João da Cruz do mundo, não poderemos nos elevar a Deus. Mas o ensinamento de São João da Cruz vai além. Ele nos desafia a desapegar-nos até mesmo dos bens espirituais. Isso inclui as consolações que recebemos na oração,
as experiências místicas e até mesmo o desejo de recompensas celestiais. Para ele, o verdadeiro amor a Deus é aquele que não busca nada em troca. Ele é puro, desinteressado, livre de qualquer egoísmo. Esse desapego é doloroso, porque exige que renunciemos ao controle. Muitas vezes, queremos moldar Deus à nossa imagem, buscando nele apenas aquilo que nos agrada. Mas São João da Cruz nos lembra que Deus é infinitamente maior do que nossas ideias e desejos. Para encontrá-lo, precisamos esvaziar-nos de tudo o que não é Ele. A purificação da alma. São João da Cruz descreve a purificação da alma como um processo em duas etapas: a purificação ativa e a purificação passiva. Purificação ativa é o esforço humano para desapegar-se de tudo o que nos afasta de Deus. Isso inclui não apenas os pecados, mas também os apegos desordenados às coisas boas. João nos ensina que devemos disciplinar nossos sentidos, nossa memória, nossa vontade e nosso intelecto, para que eles estejam totalmente voltados para Deus. Purificação passiva é a ação divina que purifica as raízes mais profundas de nossas imperfeições. João compara essa purificação ao fogo que consome a madeira. Assim como o fogo transforma a madeira em chama, o Espírito Santo transforma a alma, tornando a alma com Deus. Durante esse processo, a alma experimenta o que São João da Cruz chama de noite escura. É um período de aridez espiritual, em que Deus parece estar ausente. Mas, na verdade, é nesse silêncio que Deus está mais presente, purificando a alma e preparando-a para a união com Ele. O tudo que é Deus. O objetivo do caminho do nada é alcançar o tudo que é Deus. Para São João da Cruz, Deus é o único bem verdadeiro, o único que pode satisfazer plenamente a alma. Ele nos ensina que, ao nos desapegarmos de tudo, não perdemos nada. Pelo contrário, ganhamos tudo, porque encontramos Deus. Ele descreve essa união com Deus como um casamento espiritual, em que a alma e Deus se tornam um só. É um estado de alegria indescritível, em que a alma experimenta o amor de Deus de forma plena e transformadora. A alma que está unida a Deus e transformada em Deus respira em Deus o mesmo Deus. Um caminho para todos. Embora o caminho do nada pareça reservado para místicos e santos, São João da Cruz nos ensina que ele é para todos. Cada um de nós, em nossa vida cotidiana, é chamado a desapegar-se do que nos afasta de Deus e a buscar nele o sentido de nossa existência. Ele nos lembra que o amor a Deus não é algo reservado para poucos escolhidos, mas é o chamado universal de todos os cristãos. Ele nos convida a confiar em Deus, mesmo nas noites mais escuras, e a acreditar que, no final, encontraremos a luz. Uma jornada de amor. O caminho do nada não é um caminho de perda, mas de ganho. Ele nos leva a descobrir que, ao nos esvaziarmos de tudo, somos preenchidos com o amor infinito de Deus. São João da Cruz nos ensina que a verdadeira liberdade está em amar a Deus acima de tudo, sem reservas, sem condições. Para possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Para chegar a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Esse é o convite de São João da Cruz, deixar tudo para encontrar o tudo. O mestre do amor. São João da Cruz não era apenas um místico que vivia em profunda união com Deus. Ele era também um mestre espiritual, um guia para todos aqueles que desejam trilhar o caminho da santidade. Seus escritos, repletos de sabedoria e inspiração, são verdadeiros manuais para a vida espiritual. Ele não apenas falava sobre o amor a Deus, mas vivia esse amor de forma radical, entregando-se completamente à vontade divina. Para ele, o amor não era apenas um sentimento ou uma virtude entre outras. Ele acreditava que o amor era o centro de tudo, o único caminho para Deus. Ele dizia com convicção: não há trabalho melhor nem mais necessário que o amor. Fomos feitos para o amor.
Essa frase resume toda a sua espiritualidade. O amor era o princípio e o fim de sua vida, o que dava sentido a tudo o que ele fazia. Mas o amor que São João da Cruz pregava não era fácil. Ele não era um amor superficial ou sentimental, mas um amor que exigia sacrifício, desapego e entrega total. Ele nos ensina que amar a Deus significa renunciar a nós mesmos, abandonar nossos desejos egoístas e nos abrir completamente à vontade divina. É um amor que nos transforma, que nos purifica, que nos eleva. O amor como caminho para Deus. São João da Cruz acreditava que o amor era o único instrumento pelo qual Deus agia na alma. Ele comparava o amor a uma chama que consome tudo o que não é Deus, até que a alma se torne uma com Ele. Esse processo de purificação é doloroso, mas também profundamente libertador. Ele dizia que o amor verdadeiro não busca recompensas. Ele não ama a Deus pelo que Ele pode dar, mas simplesmente porque Ele é Deus. Esse amor desinteressado é o que nos leva à união com o Criador. São João da Cruz também nos ensina que o amor não é algo que conquistamos por nossos próprios esforços. Ele é um dom de Deus, uma graça que recebemos quando nos abrimos à sua ação em nossas vidas. Mas, para que esse amor cresça em nós, precisamos colaborar com Deus, permitindo que Ele nos purifique e nos transforme. Um mestre que viveu o que pregava. São João da Cruz não era apenas um teórico do amor. Ele viveu o que pregava, muitas vezes de forma heroica. Ele pediu a Deus 3 coisas ao longo de sua vida. 1. Sofrer diariamente. João acreditava que o sofrimento era uma forma de se unir a Cristo e de participar de sua paixão. Ele não buscava o sofrimento por si mesmo, mas aceitava com alegria as cruzes que Deus lhe enviava, vendo nelas uma oportunidade de crescer no amor. 2. Não morrer como superior. João sabia que o cargo de superior trazia consigo responsabilidades e honras que poderiam afastá-lo da humildade. Ele pediu a Deus que o livrasse dessa tentação, para que pudesse viver e morrer como um simples servo. 3. Morrer humilhado. João queria seguir o exemplo de Cristo, que foi humilhado até a morte. Ele desejava oferecer sua vida como um sacrifício de amor, sem buscar reconhecimento ou glória. Deus atendeu a todos esses pedidos. João sofreu perseguições, calúnias e maus-tratos ao longo de sua vida. Ele foi preso, flagelado e rejeitado por seus próprios irmãos carmelitas. Mesmo assim, ele nunca perdeu a fé nem o amor. Pelo contrário, essas experiências o tornaram ainda mais unido a Deus. Um guia para todos nós. Os escritos de São João da Cruz continuam sendo uma fonte de inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas obras são verdadeiros tesouros espirituais. Elas nos mostram que o caminho para Deus é um caminho de amor, mas também de purificação e desapego. São João da Cruz não escreveu apenas para místicos ou religiosos. Ele acreditava que todos os cristãos, em qualquer estado de vida, são chamados a amar a Deus com todo o coração. Ele nos ensina que o amor a Deus não é algo reservado para poucos escolhidos, mas é o chamado universal de todos os batizados. O legado de um mestre. São João da Cruz morreu em 14 de dezembro de 1591, aos 49 anos, após meses de intenso sofrimento. Ele faleceu como viveu, em humildade, em silêncio e em amor. Sua morte foi o coroamento de uma vida totalmente entregue a Deus. Hoje, São João da Cruz é reconhecido como doutor da Igreja, um título que reflete a profundidade de sua sabedoria e a relevância de seus ensinamentos. Ele é também o padroeiro dos poetas espanhóis, uma homenagem à beleza de suas poesias, que são verdadeiras orações em forma de versos. São João da Cruz nos deixou um legado inestimável. Ele nos mostrou que o amor é o caminho para Deus, mas que esse amor exige coragem, desapego e entrega total. Ele nos convida a seguir seus passos,
a abraçar nossas cruzes e a confiar que, no final, encontraremos a luz. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Essas palavras de São João da Cruz são um lembrete de que, no final, o que realmente importa é o quanto amamos. Que possamos aprender com ele a amar a Deus acima de tudo e a viver nossas vidas como um ato de amor. O Mestre dos Místicos. São João da Cruz é frequentemente chamado de Doutor Místico por causa de sua capacidade única de descrever os mistérios da alma e sua relação com Deus. Ele nos ensina que a vida espiritual não é apenas para poucos escolhidos, mas para todos os cristãos que desejam viver sua fé de forma mais profunda. São João da Cruz descreve a jornada espiritual como uma escalada ao topo de uma montanha, onde Deus nos espera. Ele nos lembra que essa jornada é cheia de desafios, mas que cada passo nos aproxima mais de Deus. Ele também nos ensina que, mesmo nas noites mais escuras de nossa alma, quando Deus parece estar ausente, Ele está, na verdade, mais próximo do que nunca, purificando-nos e preparando-nos para a união com Ele. Inspiração para todos os tempos. O impacto de São João da Cruz vai muito além de seu tempo. Suas obras foram traduzidas para inúmeras línguas e continuam a ser estudadas por teólogos, religiosos e leigos ao redor do mundo. Ele é uma fonte de inspiração não apenas para místicos, mas para todos os que buscam viver sua fé com mais intensidade. E também é um exemplo de coragem e perseverança. Ele enfrentou perseguições, calúnias e sofrimentos físicos, mas nunca perdeu a fé nem o amor. Ele nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar Deus e viver em união com Ele. Hoje, São João da Cruz continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas obras são estudadas em seminários, universidades e grupos de oração. Suas poesias são recitadas em igrejas e encontros espirituais. Sua vida é um exemplo de que a santidade é possível para todos os que se entregam a Deus com humildade e amor. Seu legado não é apenas um conjunto de escritos ou ensinamentos. É uma vida que continua a ecoar na Igreja, chamando-nos a buscar o tudo que é Deus. Ele nos lembra que, mesmo nas noites mais escuras de nossa alma, há uma luz que nos guia. Essa luz é o amor de Deus, que nunca nos abandona. Que o exemplo de São João da Cruz nos inspire a viver nossas vidas com mais fé, esperança e amor. E que, como ele, possamos encontrar em Deus o sentido de tudo. O amor da tal vida, quando mais cego vai sendo, que tem a alma rendida, sem luz e às escuras vivendo. Essas palavras nos lembram que, mesmo nas noites mais escuras, Deus está presente. Ele é a luz que nos guia, o amor que nos sustenta, e a força que nos leva a continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber como São João da Cruz inspira você e como sua vida e ensinamentos podem ajudar na sua jornada espiritual. E não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a vida e o legado desse grande santo. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais histórias inspiradoras sobre a vida dos santos, a fé católica e o caminho para Deus. Aqui, você encontra inspiração para sua jornada espiritual. Que São João da Cruz interceda por nós e nos ajude a amar a Deus acima de tudo. Até o próximo vídeo.